Olá pessoal, Brasil Colonial, parte 2. Vamos agora abordar o tema o escravismo colonial. A África no Brasil, a relação entre o Brasil, colônia, e a África. A gente observa aqui no mapa o período da África pré-colonial, formada aí por estados, por reinos, diversos reinos aqui. Nós temos a África subsaariana, embaixo aqui o Saara, e a África, essa parte aqui abaixo do Saara, no deserto aqui, formada por reinos como Mali, Gana, Benin, Núbia, Etiópia, Congo, e enfim, esses vários reinos aqui. Aqui a gente vai observar as rotas. Os europeus eles já mantinham contato com os africanos e o comércio de mão de obra escravizada já acontecia entre os mercadores europeus, portugueses e os próprios reinos africanos, que também tinham formas de escravidão. A África também tinha escravidão, normalmente uma escravidão fruto de conquistas de espaços territoriais através de guerras. E esses prisioneiros de guerras eram vendidos como mão de obra escrava para os mercadores europeus. Então o início foi dessa forma. Na medida em que as colônias foram se tornando mais importantes e o trabalho nas colônias, na produção do açúcar e nas demais atividades econômicas, elas cresciam, a mão de obra ela precisava ser aumentada. Então os comerciantes vinham para a África para comprar novos escravos, mas chegava um momento que os reinos africanos não tinham mais escravos para vender. E aí é o processo de escravização violenta que os mercadores passam a realizar nos demais povos africanos. Os próprios reinos com os quais eles mantinham comércio passam também a sofrer o processo da escravização. Então, os mercadores europeus eles passavam a invadir esses reinos fortemente armados, e aprisionar aqueles africanos como mercadorias que seriam vendidas depois na colônia, como mão de obra para o trabalho. Então, nós vemos que a escravidão foi uma página extremamente lamentável, triste da história mundial e especialmente da história do Brasil. O Brasil teve escravidão africana por praticamente 4 séculos, ou seja, 400 anos. E desde a chegada inicial dos portugueses aqui, os africanos escravizados já estavam presentes nos navios. Então, aqui a gente vê as rotas de comércio aonde eles saíam da África e eram trazidos, então, em navios para o Brasil. Então, aqui dessas regiões da Mina, Cabo Verde, essa região aqui mais sudanesa, Luanda, Benguela, aqui atrás Moçambique, enfim, essas regiões, do Congo, Angola. Então essas regiões saíam os navios cheios de africanos para numa travessia pelo Atlântico, que poderia durar aí, dependendo do lugar, Moçambique mais longe,
poderia durar aí um mês, quase 2 meses, dependendo das condições do mar também, né? E aonde esses africanos, essas pessoas eram trazidas numa situação terrível, deplorável, nos navios para serem vendidas como peças, como mercadorias na colônia brasileira para os fazendeiros e para todos os demais que pudessem, obviamente, comprar um escravo. Os navios eram mais ou menos assim, né? Os navios tumbeiros. Tumbeiros, por que tumbeiros? Né? Tumbeiro porque eram tumbas, ou seja, eles eram apelidados de tumbeiros. Né? Na verdade, é um historiador americano chamado Robert Conrad que chama esses navios de tumbeiro. Porque a tumba é um lugar onde se coloca o cadáver, o corpo, quando a pessoa morre, né? Então, os navios eram verdadeiras tumbas ambulantes, porque muitos africanos morriam dentro desses navios durante a travessia do Oceano Atlântico. Tá? Devido às péssimas condições da viagem, sem as mínimas condições de higiene, com uma alimentação precária, acorrentados, entulhados, em quase que encaixados uns nos outros, em compartimentos com pouca ventilação. Muitos terminavam contraindo doenças, ficavam seriamente doentes, morriam, né, eram jogados ao mar para evitar a contaminação nos demais africanos. Né? Então a gente vê aqui no corte, se fosse um corte aqui do navio, né? Aqui os canhões, aqui a gente vê um compartimento onde tinha os barris, né? Com água, com batata, com alimentação. Aqui também canhões, aqui barris com pólvora, né? Para alimentar os canhões. E nesse compartimento que a gente está vendo aqui, aqui ó, representa esse corte, né? É onde os africanos eram colocados aqui numa condição extremamente subhumana, né? Desumana. Aqui a gente vê uma outra pintura de um pintor chamado Rui Gendas, né? O interior do navio, onde os africanos então vinham, né, acorrentados. É uma representação, né? Aqui a gente vê os comerciantes, né? Aqui que traziam os escravos, né? Normalmente esses escravos, essas pessoas eram aqui colocadas, acorrentadas, né? Para evitar com que eles se revoltassem e tomassem o navio. Inclusive nessa imagem a gente vê aqui a representação de mulheres negras escravizadas, né? Inclusive com crianças pequenas aqui, que eram também trazidas para a colônia e chegando aqui eles eram vendidos em uma espécie de feira, né? Onde sentava ali o comerciante, o fazendeiro, e eles negociavam o preço de cada pessoa, de cada africano, de cada escravo. Tá? Aqui nós temos um gráfico mostrando a quantidade, né, de africanos que foram trazidos para o Brasil, tá, entre 1532 e 1780, tá, entre o século XVI e o século XVIII. Tá. A estimativa aqui apenas, né, provavelmente muito mais, né, africanos foram trazidos aqui para o Brasil. E eles eram vendidos, cada africano era considerado uma peça, tinha recibo, tinha uma espécie de nota fiscal que o vendedor, o mercador, tinha que passar, né, para o comprador. Como hoje a gente vai comprar uma mercadoria, tem uma nota fiscal que diz que nós compramos, aquilo nos pertence, e assim também era feito com o escravo. E nessas relações de comércio pagava-se impostos para o governo português. Então os comerciantes de escravos eles ficaram muito ricos e o governo português ganhava muito em cima dos impostos através do tráfico de escravos.
Aqui a gente vê uma outra representação, né, das feiras, do mercado, né, onde os africanos eram vendidos e eram comprados. Aqui a gente vê uma imagem do trabalho na colônia, né, do trabalho escravizado na colônia, aqui no engenho, e aqui especialmente numa moenda, aonde eles estão moendo, como o próprio nome já diz, né, estão moendo a cana-de-açúcar. Então vocês observem aqui, ó, nós temos aqui a moenda é essa engrenagem aqui, né, essa máquina aqui, ela tem uma manivela, então que é dada aqui, isso aqui é movimentado era movimentado, né, pelos escravos na direção horário. Aqui a gente vê umas engrenagens e aqui a gente vê os cilindros, tá, que ficavam próximos uns dos outros. Então esta manivela se movimentava e aqui essas engrenagens moviam também esses cilindros que ficavam aqui dentro, muito próximos uns dos outros. Aqui nós temos dois trabalhadores africanos escravizados que eles estão fazendo o seguinte, eles estão passando aqui no meio, né, a cana de açúcar. Então, na medida em que eles passam a cana, essa cana ela vai sendo espremida e o caldo da cana vai caindo aqui embaixo numa vasilha, numa espécie de uma bacia. E é daqui então que eles iam fazer o açúcar através de um outro processo e também a cachaça, que também era vendida. Tá? E a gente vai então agora observar algumas imagens, né, da escravidão colonial. É bom te lembrar apenas que essas imagens, esses desenhos que a gente vai ver agora sobre a escravidão, eles foram pintados por um pintor francês que veio aqui para o Brasil em 1814, por aí, 1816, né, junto com essa missão francesa, que é o Jean-Baptiste Debré. Né, ele ficou no Rio de Janeiro, e enquanto aqui essa escola de belas artes, né, que ele ia trabalhar não ficava pronta, enquanto ele aguardava, ele andava pelas ruas do Rio de Janeiro, observando o cotidiano, né, da escravidão, do trabalho, e ia retratando isso nas suas telas, nas suas pinturas. E essas pinturas que a gente vai ver agora, pelo menos algumas. Então aqui nós temos a imagem dos trabalhadores escravizados. Esses aqui eles eram considerados escravos de ganho. Por que eles eram escravos de ganho? Porque eles levavam para os vilarejos ou para as cidades próximas das fazendas aquilo que era produzido na fazenda. Então, seja o leite, que vinha nesses recipientes aqui, o leite da fazenda, né, ou feno, que era para alimentar, né, os animais, eles iam vender isso. Né? Aqui a gente observa, inclusive, que o pintor teve o cuidado, né, de representar aqui em cima um cadeado, exatamente para fechar aqui para os escravos não tomarem o leite. Quem comprava tinha que tirar. Aqui então a gente vê também uma outra cena, né, desses escravos de ganho, aqui vendendo animais. Aqui os barbeiros terminavam, né, cortando o cabelo, fazendo a barba, enfim, em outros escravos. Aqui o trabalho das mulheres, né, lavando roupa. Normalmente o trabalho das mulheres era um trabalho doméstico, nas casas de todos aqueles que podiam pagar, né, para ter um escravo, ou comprar um escravo. Né. É bom te lembrar também que quando o sujeito, nesse período, ele está comprando o escravo, ele não está simplesmente comprando a força de trabalho do escravo, ele está comprando o escravo, a pessoa. A pessoa é uma mercadoria, que pode ser comprada e que pode ser vendida.
Aqui um retrato da atividade doméstica, né, e a representação da desigualdade social. A gente vê aqui o pintor, ele representou a mulher, né, a senhora, e a sua filha sentadas, né, num patamar mais elevado, e a escrava aqui que está tecendo, né, com as crianças aqui também, que muitas vezes serviam aqui de brinquedo para a filha da senhora, no chão, né? Então, a ideia de que existe o superior e o inferior, né? Fruto do preconceito da época, muito forte daquela visão extremamente discriminatória, terrível, que existia aí no período da escravidão. Abrindo aqui nossa cortina, a gente vai ver então também o senhor aí, fazendeiro, né? Uma representação aqui da imagem, provavelmente andando pela sua fazenda, e aqui sendo carregado por dois escravos, né, trabalhadores escravizados. Aqui a gente vê também um outro, né, provavelmente um menino aqui, levando uma sombrinha, né, um guarda-chuva. Caso chovesse ou fizesse sol demais, ele colocaria aqui sobre o senhor, e uma escrava aqui com alimentos também carregando para o senhor ali, né? Aqui também na atividade, né, do trabalho doméstico, então aqui os escravos domésticos, aqui que faziam as lides, né, da cozinha, de fazer as refeições, né? Aqui nós temos essa mulher aqui escravizada, né, fazendo aqui uma espécie de vento, né, abanando aqui os senhores, né, porque obviamente naquela época não tinha energia, não tinha ventilador, não tinha nada, e essa é uma representação do Rio de Janeiro, né, que era onde estava o pintor que fez essa imagem. Aqui nós temos uma sapataria. A sapataria, usando também trabalhadores escravizados. Então vocês observem que não era apenas na fazenda, né, onde os escravos eram utilizados na produção do açúcar. O trabalhador africano escravizado, ele era usado em todos os setores da sociedade colonial, tá? Tanto na colônia quanto no império depois. E aqui nós vemos então uma cena, né, de castigo, inclusive, né, lamentavelmente. Aqui nós temos o senhor aqui, o dono da sapataria, né? Tiver aqui, ó, os sapatos, as botas penduradas no forro, né? O senhor aqui, e aqui ele está castigando, né, o escravo com uma palmatória, que é um instrumento, né, para bater na palma da mão, podia ser de madeira ou de couro. E aqui então ele está colocando a mão ali, né, a palmatória, né, por algo que ele fez ou que deixou de fazer. Então, ou fez mal, enfim, está sofrendo os castigos. E aqui o pintor também representou, né, aqui atrás a mulher, aqui nós temos a mulher, que provavelmente se fosse a mulher do homem, né, que está aqui, com uma criança pequena no colo. E ela ouvindo, né, o barulho, ela se aproxima aqui para ver o que está acontecendo. Mas nessa pintura a gente observa que aonde ela está, o senhor aqui não consegue enxergar ela está meio escondida aqui, tentando olhar para ver o que aconteceu. Aqui a gente vê também a representação de uma família patriarcal, né, onde a mulher não se metia nos negócios do marido. Aqui nós vemos também uma representação da capoeira, que surgiu aqui no Brasil, também com os escravos, né, a forma de dança misturava e mistura ainda, porque a capoeira ainda é utilizada, né, hoje mais como forma de dança, mas também como forma de preparo físico e até mesmo de um preparo para a luta, né, uma técnica de luta também, para uma situação de fuga, uma situação de enfrentamento dos escravos em relação
aos senhores, ou até mesmo quando eles fugiam das fazendas para não serem recapturados, né? Eles tinham formas de técnicas então de reação. Então nós chegamos aqui à questão de que os trabalhadores africanos escravizados, eles não aceitavam ser escravos, né? É claro, ninguém aceita ser escravo. Então o que eles faziam? Eles, colocados dentro de uma condição a qual não era a condição original deles, que era a condição de liberdade, eles terminavam procurando formas para reconquistar a sua própria liberdade. E essas formas que os trabalhadores africanos escravizados eles encontravam para reconquistar a sua liberdade é chamado de resistência escrava. Né? Eles resistiam à escravidão. Então a gente vai ver algumas formas de resistência aqui, né? Que a gente vai estar vendo já. Eles estão, vamos ver aqui. Primeira forma de resistência é a fuga. Fugir, né? É o que a gente está vendo aqui, né? Eles estão fugindo ali, estão correndo, né? Fugindo da fazenda, enfim, né? Estão tentando se libertar daquela condição, tá? E então a primeira forma de resistência era a fuga, fugir. Mas nem sempre dava certo, né? Nem sempre eles conseguiam, porque eles eram vigiados também. Quando eles fugiam, muitos formavam quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas por escravos fugidos, normalmente em lugares de difícil acesso, para evitar com que eles fossem recapturados. Porque quando os escravos fugiam, os senhores pagavam homens, que eram chamados de capitães do mato, que eram homens que ganhavam a vida buscando recapturar os escravos que haviam fugido. Então os quilombos eram essas comunidades, eram essas aldeias formadas por escravos que haviam fugido das fazendas e que agora nessas aldeias, nessas comunidades, eles se organizavam para plantar, para fazer a segurança do local, enfim, para não serem recapturados. Tá? Os levantes eram as fugas em grupos, porque as fugas eram as revoltas escravas, para também fugir. Então o escravo ele podia fugir individualmente ou podia fugir em grupo também. Tá? O justiçamento era quando os escravos terminavam matando o próprio senhor. Tá? De alguma forma eles conseguiam agir com violência em relação ao seu senhor, tá? Para também fugir. E outras formas que a gente poderia falar, mas vamos deixar basicamente essas 4 formas aqui. São formas de resistência escrava. A mais conhecida, obviamente, né? A gente conhece, né? E vocês certamente já ouviram falar muito dos quilombos, né? Inclusive o maior quilombo, mais famoso pelo menos no Brasil, o quilombo do Palmares, né? O quilombo de Palmares, que se tornou um dos principais símbolos da resistência escrava, né? No Brasil colonial. Tinha uma grande população, tá? E os quilombos, na verdade, representavam exatamente isso, né? Espaços de liberdade conquistados pelos africanos que fugiam e que, portanto, lutavam para reconquistar sua dignidade, a sua vida, tá? E não mais serem considerados uma peça, uma mercadoria de trabalho que sofria castigo, que era mal alimentado, que trabalhava muito, que morria cedo, tá? Simplesmente para dar lucro para o seu senhor. Então, os trabalhadores africanos escravizados, eles resistiam ao trabalho. Tá? E por aí, então, a gente vai observar que o Brasil colonial teve, né, vários momentos, várias características, tá? Mas representou o domínio
da metrópole portuguesa sobre o território do Brasil para explorar as suas riquezas, usar a terra, fazer o comércio de escravos e lucrar em cima do processo de ocupação e exploração do Brasil. Até lá então. Até um abraço, até o próximo vídeo.